Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um diálogo espírita, ao mesmo tempo que cumprimento-os o dia, por vocês estarem conosco mais uma vez, nos dando atenção, orando conosco, buscando Jesus, buscando seus ensinamentos, através dos evangelhos, aquilo que procuramos estudar aqui nesse diálogo, que é a doutrina espírita passada a limpo, como foi dito lá há 20 e poucos anos atrás, quando começou esse diálogo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós outros, então convidamos a todos vós que nos ouvem neste momento, a juntarem-se a nós, em pensamento, para que nós nos conectemos a Deus através desta singela prece. Cada um ao seu jeito. Se quiser fechar os olhos, fechem, se puderem. E vamos procurar acalmarmos nossos corações. Pensar em Jesus é uma excelente opção. Pensar nele nos acalma, nos conduz a uma serenidade. Porque Jesus é isto. O amor dele é gigantesco. E a partir de agora, já mais calmos, mais concentrados, mais focados, conectados com a espiritualidade amiga, conectados com o nosso amigo e benfeitor espiritual, que representa Jesus neste momento. Vamos pedir aquilo que necessitamos para nossos espíritos imperfeitos. Pedir também ao nosso corpo físico. Vamos agradecer por tudo que somos, agradecer ao que temos. E rogar também ao Pai Maior que os bons amigos nos intuam os melhores pensamentos, a fim de que nós outros aqui possamos levar a cada ouvinte a palavra amiga, aquela palavra que consola. Que assim seja. Vamos trabalhar hoje no campo social. Ele respondeu e disse-lhes: dai-lhes vós de comer. Está em Marcos capítulo 6, versículo 37. Emmanuel diz para nós, em cima disso: diante da multidão fatigada e faminta, Jesus recomenda aos apóstolos: dai-lhes vós de comer. A observação do mestre é importante. Quando realmente poderia ele induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva até o monte sem a garantia do farnel? Comida, né? O mestre desejou, porém, gravar no espírito dos aprendizes a consagração deles ao serviço popular. Ensinou que aos cooperadores do Evangelho, perante a turba necessitada, compete tão somente um dever: o da prestação de auxílio desinteressado e fraternal. Naquela hora do ensinamento inesquecível, a fome era naturalmente do corpo, vencido de cansaço, mas ainda e sempre vemos a multidão carecente de amparo, dominada pela fome de luz e de harmonia, desgastada pelos invisíveis azorragues da discórdia e da incompreensão. Os colaboradores de Jesus são chamados não a obscurecê-la com o pessimismo, não a perturbá-la com a indisciplina ou a imobilizá-la com o desânimo, mas sim a nutri-la de esclarecimento e paz, fortaleza moral e sublime esperança. Se te encontrares diante do povo com o anseio de ajudá-lo, se te propões contribuir na regeneração do campo social, não te percas em pregações de rebelião e desespero.
conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com tua boa palavra. Não ouvides a recomendação do Senhor. Dai-lhes voz de comer. Está aí. Mais uma grande lição do Mestre Jesus. Irmão Jussi, o que encontrou no Evangelho sobre o assunto? Interessante, Antônio. Olha, é uma grande lição mesmo. Marcos teve um lampejo iluminativo quando gravou a pequena frase de Jesus. Sim. Jesus, com a sua frase, ele tinha a dupla intenção, sempre voltado para a caridade, para com os seus aprendizes, de que a caridade se faz com as fibras do coração, desinteressada e fraternal, sem discutir a condição de quem vai receber o auxílio. E Jesus também se preocupava com a caridade moral, Antônio, com aquilo que era importante aquele povo receber de esperança, de coragem, né? Então alertava aos seus para evitar que se apresentassem com comportamentos que impedissem que esse povo que a ele se aproximava pedindo auxílio caísse em pessimismo, em desânimo, né? Então, Emmanuel é muito feliz quando ele diz para nós: conserva a serenidade e alimenta o próximo com o teu bom exemplo e com a tua boa palavra. Eu estava imaginando, enquanto falavas aí, e a própria leitura nos trazia esse assunto, milhares de pessoas estavam naquele dia lá nos pés do monte, né? Sim. Milhares de pessoas. Sim. Conta para 5.000, coisas desse tipo assim. É muita gente. Sim. É muita gente. E aí eu fiquei pensando, algum outro discípulo de Jesus que estava por lá deve ter pensado: esse povo não trouxe nada para comer, estão pedindo comida para nós. Com certeza. Com certeza. E aí está a lição de Jesus, né? Aí está a lição de Jesus. E a gente não pensa assim de vez em quando? E até mesmo quando Jesus demonstrou interesse de auxiliá-los, né? Teve alguns que disseram: mas de que jeito? Só temos Sim. uma cesta de peixe e outra de pães? E era para eles. Era para eles aquilo. Sim, eram os 5 pães e os 2 peixes, né? Imagina só, o pessoal deve ter ficado revoltado, mas esse povo não trouxe nada. Aí Jesus aproveitou todo aquele lance e nos dá mais uma grande lição, mais uma sensacional lição. De novo, né, a exemplificação de Jesus, de nos mostrar o que a gente tem que fazer, né, ou de que jeito a gente deve fazer. E interessante que o Espírito, está no livro dos Espíritos, que a lei do amor, as leis estão escritas na nossa consciência. A grande lei do Pai está na nossa consciência. Na nossa consciência. Então todos nós sabemos o que é bom, né? Basta fazer a interrogação correta. A partir daí, então, de nós sermos aquele bom exemplo, de ser essa boa referência, porque, afinal, né, a gente se diz cristão. Se perguntarmos aqui no Brasil, na nossa região, qual a vossa religião? Enfim, na grande maioria, ou quase na sua totalidade, vai se dizer: eu sou cristão, eu sigo Jesus. É a maior religião do planeta. A minha religião segue Jesus. 2 bilhões de seguidores. Pois é. Então, mas como é que a gente pratica os ensinamentos do Mestre que nós sabemos? Todos nós já fomos em algum local e ouvimos a mensagem do Mestre, mas a gente coloca em prática. Como a gente faz isso? E aí aqui essa maravilhosa mensagem é para nós refletirmos hoje. Para mim também. Fazer essa reflexão, né? Como eu posso, ou como eu devo, né? Passar a mensagem, alimentar o meu irmão, de alguma forma auxiliá-lo. E a caridade em movimento, a caridade é o amor em movimento.
A caridade moral é isso mesmo, José. A caridade é o que Emmanuel descreveu, né? Interessante, Deus, que essa parábola, né, esse momento, ele ensejou a multiplicação, né, Antônio? Exato. A multiplicação. Isso, exatamente. E a caridade moral é a multiplicação, Deus. Essa é a A verdadeira. caridade moral é a multiplicação infinita que nós podemos fazer. É de arrepiar. É a maravilhosa multiplicação, né? Porque isso sim vai ecoar para as gerações futuras e todas elas, né? Produzir o meio físico ali esgotaria naquele instante, como um fenômeno. E tu sabe que olhando agora, assim, tu vê, a gente estuda, a gente acha que sabe, né? Lê do engano, né? Olha o que nós estamos falando aqui, justifica o título do capítulo, Dilson. Que a mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. É impressionante. Quantas vezes eu questionei, mas por que complicar se dá para simplificar? Agora eu estou entendendo o título do capítulo aqui. Para que complicar, né? Aliás, tudo é muito simples nos ensinamentos, na doutrina, né, de Jesus. Tudo é muito simples na doutrina dos Espíritos. É a gente que procura dificultar, a gente não acredita, a gente quer de alguma forma investigar, duvida. Nossa fé é uma fé, por vezes, ela duvida daquilo que nós já sabemos. É muito estranho. No campo social tem dois lados. Nós sabemos disso. Dizem que, e é verdade, que a caridade moral é a mais difícil de ser feita. Mas eu fico me perguntando, e a caridade material? Eu vou dizer para vocês aqui o que eu penso. É a primeira a ser feita. Ela é válida, Antônio. Ela é muito válida. E é a primeira a ser feita. É muito válida. Porque às vezes, não, eu já falei, eu já disse. Mas e o cara estava louco de fome, ele não ouviu nada. O aprendizado começa por aí. Isso que nós temos que entender, gente. Claro que é mais difícil a caridade moral, mas a caridade material também é importante. Não vamos esquecer disso. Não vamos esquecer disso. Jesus primeiro tratou, deu comida para eles. Depois ele foi fazer a pregação. E é simples a regra, né, Antônio? Desinteressada significa que é o teu coração que vai fazer. Faça a caridade material desinteressada. Isso. E depois ensine a quem tu ajudou a produzir o resultado. A caridade moral se assenta, né? Ensine como ele vai obter o mesmo resultado que tu consegue obter. Ensina as leis do monte para ele. Não adianta só dar aquilo lá e virar as costas e ir embora. Pois então, eu estava aqui. Aí é difícil, eu estava aqui me imaginando, né? Alguém me ajudar, me saciar minha fome, digamos, se eu estivesse com fome, mas ao mesmo tempo me imprimisse a sua forma de ver a vida ou de pensar, o seu grau de conhecimento. Talvez eu também rechace aquele ensinamento. De novo, tem né? que saber fazer isso aí. Exato, é uma linha tênue, temos que ter cuidado. Não é agredir não. a muque, os berros. Muitas vezes, Deus, só vai passar pela empatia. Exatamente. Pela docilidade, sem dizer nada. pelo Respeito, sorriso, pela empatia. alegria com que Isso. tu faz. É a caridade moral já. Não precisa dizer nada. A material já combinada com a moral. Exatamente. É isso aí. Porque não é hora de falar. Um exemplo. Não é hora de falar nada. Um silêncio. Ali assim, a alcançar o ombro amigo. Talvez ouvir aquela pessoa. Só ouvir já basta. Né? É interessante esse ensinamento que ele está me arrepiando aqui. Campo social. Tá Campo social dos dois lados. Então, nós temos hoje, os nossos irmãos estão sedentes de alimento. Mas é esse alimento pela qual o irmão, aquele que está próximo, né, o próximo, mais próximo, saiba como conduzir a mensagem.
que não seja de forma abrupta, porque o próprio indivíduo, se cada um de nós fizermos esse olhar, a gente não gostaria que fosse dessa forma, de forma abrupta, né? Então, acho que nós tenhamos esse cuidado. É muito complexa essa área, né? Porque quando a gente fala alguma coisa no nosso exemplo, a gente está se exibindo, então tem que tomar cuidado, né? Mas quando tu recebe um agradecimento de quem tu ajuda, é importante que tu faça essa pessoa acreditar que tu é um intermediário, que tu está manipulando uma coisa de Deus, que não é tua, que pela graça de Deus tu conquistou e tem a oportunidade de repartir. E aí, faça essa pessoa que está recebendo ser grata a Deus. Não me agradeça, diga, agradeça a Deus. Isso, agradeça a Deus. Legal. E se tu encontrar alguém mais necessitado que tu, se tu puder, lembra do momento e divida. Olha a caridade moral em movimento aí. Aí chegar a tua vez. Viu? Né? De multiplicar aquilo que recebeu. É muito interessante, viu? Pois é. A caridade ensinada pelo Mestre, vista dessa forma como estamos olhando hoje, e trazendo estamos aqui... esmiuçando um pouquinho dela, né? Um pouquinho só. E um pouquinho, porque ela é tão ampla e cheia de variáveis, né? Porque realmente é o amor em movimento. E aí, o amor em movimento, ele pode ter tantas faces. E começa lá dentro de nós, e é um treinamento longo para se atingir. Aí que é o grande detalhe, por isso que é difícil a gente fazer a caridade de verdade. Por isso que é difícil, porque ela começa dentro de nós e vem na paciência, vem na resignação, vem na indulgência, vem no perdão, vem no entendimento dos erros dos outros, e vem por tudo. E por isso que cada dia é um pouquinho mais, mas o progresso está no passinho, nos centímetros, nos milímetros que nós damos cada dia. E nesse sentido, Antônio, todos podem fazer caridade. Sim. Ninguém está totalmente desabrigado que não tenha condição de fazer caridade. Nesse sentido, todos podem, Deus. Todos podem. E no momento que se permitirem esse exercício, estimulará em si mesmo o primeiro degrau, a humildade. Aquele no nosso lado, aquele nosso alicerce que nós temos que ensinar para nossa mente espiritual sermos mais humildes, até no falar, no verbalizar. Eu tenho, e exemplo dos outros pode contar, né? Pode. Um exemplo que a gente quer dar aqui, foi bom ter falado, eu aprendi há muitos anos, né? Jesus só pregou 3 anos e a pregação dele é descomunal. Eu estou pregando há 50 e é desse tamanho. E não atinge o que eu queria. Alguém me disse, um dos antigos estudiosos, aí me disse uma vez, nunca dá o teu exemplo numa pregação. E eu aprendi isso. Embora seja o teu, tu dá que é um amigo teu. Sim, mas nesse caso é de um amigo mesmo. É de um amigo mesmo. Tá? Porque a gente fala que caridade é a expressão material do amor. Isso. É o amor em movimento, né? E esse amigo, conhecido de vocês também, né? Me disse, Jussi, um dia eu saí à noite atordoado, com a cabeça cheia, nervoso. Saí à noite a andar com meu carro assim. Encontrei uma família, uma mãe e 3 crianças em estado preocupante. De miséria? Parei o carro e ousei, me lembrei onde é que eu estava, o que eu era, onde eu frequentava. Ele se encheu se encheu de Espírito Santo, Espírito né? Santo, E disse, é evidente que ele sabia o que eles precisavam. Deus levou eles naquelas carretas de fast food, e alimentou eles. A frase que ele me disse, eu nunca mais vou esquecer. Sabe, Jussi, o amor vicia. Eu comecei a sair à noite procurando gente necessitada para fazer a mesma coisa. Eu achei fantástico. Como vício é coisa ruim, na brincadeira, o amor acostuma. O amor acostuma. E como é bom. O coração de quem ama não tem tradução racional. Não tem tradução.
É felicidade. Isso é felicidade. Num melhor nível e da melhor forma Isso é que a gente felicidade. consegue produzir hoje. É. Né? Porque a felicidade verdadeira, os espíritos dizem que a gente não tem. conhece. Mas experimente fazer. Esses aí. Experimente então seguir o exemplo do amigo do Jussi, que ele disse que é nosso amigo também. Nosso, Um abraço né? para ele, viu? Com certeza. Você continua fazendo isso, parabéns. É tão delicioso fazer algo bom. Eu estou com dificuldade até para encontrar a palavra adequada, porque faltam palavras. Nos traz uma sensação tão agradável. É muito bom fazer caridade, Deus. Caridade é o nome, não simplifica. Caridade. Faça o bem, né? Experimente e observe bem. Os resultados. Né? As pessoas que fazem o bem são felizes, têm esperança, não têm depressão, ou têm muito menos, não adoecem tanto, ou não vejam os problemas da vida no mesmo grau e não dão tanta importância quanto os demais. E vai ajudar os outros. Ele vai ser uma vela, pode não ser holofote, mas vai ser uma vela na vida dos outros. E os espíritos, de novo, eles nos falam que é dessa forma que a gente cura a alma. A gente nem se dá conta quando a gente fica tão feliz que nem a gente está agora falando sobre isso, que nós estamos falando exatamente num dos pilares do que Jesus orientou todos nós, amar ao próximo como a si mesmo. Jussi, leva para o encerramento em cima disso então, da felicidade que encontramos neste momento com os nossos ouvintes aí, telespectadores. Com o coração cheio de alegria. Tivemos um ótimo programa, boas reflexões. Pudemos trazer orientações e ideias a respeito de um assunto que toca a cada um de nós, que é importante a cada um de nós, que é gostar do próximo como a nós mesmos. Então, que é a caridade material e a caridade moral. Quem puder, quem tiver em condições, quem se sentir com coragem de romper a sua casca, faça caridade material a todos que puderem, de forma desinteressada. E quem ainda tiver imbuído das luzes do Espírito Santo, que distribua a caridade moral, com seu sorriso, com seu abraço, com a sua compreensão, com a sua paciência, com seu pequeno ensinamento de vida, com seu sorriso. Desta forma, Senhor, envolvidos por tua energia, pelo teu amor, pela tua compreensão, pela tua condução amorosa de todos nós, estamos agradecendo mais esta oportunidade que tivemos. Como agradecemos a vida, a saúde, o lar, o trabalho e tudo que fazes por nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.